Os indicadores de desempenho são ferramentas que monitoram e permitem controlar a performance da empresa no que se refere à sua produção, à sua produtividade, claro, em busca dos seus objetivos. Tudo de forma devidamente estruturada e aprofundada, se for o caso. Esses referenciais podem ser definidos individualmente em cada negócio, com parâmetros, metas, sempre com objetivos. Isso quer dizer que eles precisam refletir nos dados e nas opiniões. E é com base nesses dados que os responsáveis pela qualidade conseguem ditar e planejar o estratégico para melhorar a atuação dessa empresa ou da equipe, assim para atingir todo o mercado. Então fica aqui comigo até o final que eu vou explicar para você como mensurar esses indicadores. Os indicadores de não conformidade buscam avaliar o desempenho de uma produção ou medir os índices de produtos que não estão conformes quando foram fabricados ou quando eles ainda estão sendo fabricados. Esses índices medem os produtos e os materiais que podem estar não conformes. Uma ou não conformidade é uma característica pela ausência ou não de um cumprimento de especificação, ou seja, o produto ele não vai atender às necessidades pelas quais ele foi fabricado, ou seja, vai fazer com que o consumidor final possa não ter a satisfação ao adquirir aquele produto. E isso não é bom que a empresa repasse para o seu consumidor. Os índices de não conformidade são obtidos por meio da razão entre o número de itens não conformes, ou seja, que não estão adequados, e o total de produtos fabricados ou que foram recebidos. Exemplo: em um período de 4 horas de produção, foram produzidas 300 peças de um produto qualquer imaginário. Deste valor, 77 peças não estavam de acordo com as especificações, ou seja, não conformes. Para saber o índice de não conformidade, basta utilizar a fórmula índice de não conformidade, que é igual a 77 dividido por 300, e logo o índice de não conformidade representará 0,256 aproximadamente, que se multiplicado por 100, ficará a representatividade de 26% de índice de não conformidade de um produto que foi fabricado. No nosso segundo assunto, são sobre os indicadores de desempenho de produtos rejeitados, e é possível mensurar o índice de rejeição ocorrida durante a produção, a partir da utilização de indicadores de desempenho de produtos rejeitados. E para calcular o índice de rejeição, basta utilizar o mesmo raciocínio da fórmula apresentada para o cálculo de índice de não conformidade anteriormente. O índice de rejeição corresponde à razão entre a quantidade do produto rejeitado e o total de produtos fabricados ou recebidos, e podem ser calculados por lote, ou por produção, ou até mesmo por um período ele poderá ser calculado. Por exemplo, em um período de 4 horas de produção do dia 1 do mês 3 foram produzidas 230 peças, e desse valor, 37 foram rejeitadas, por não estarem de acordo com as especificações. E isso significa 16%, quando multiplicado esse valor por 100, significará 16% da produção que foi rejeitada e deve ser revista o quanto antes, para que, com o tempo, esses índices não cresçam e não provoquem mais prejuízos para a empresa.
Agora, sobre o terceiro assunto de indicadores de desempenho de refúgio de material, onde são considerados refúgios de materiais que não estão de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos e que são vendidos a um preço inferior. Para obter o índice de refúgio de material, basta calcular a razão entre a quantidade de refúgios e a quantidade total que foi fabricada e enquadrá-la numa fórmula. Exemplo: suponhamos que 85 peças foram rejeitadas da produção de 500 canetas, porém 70 peças foram consideradas refúgio. Ou seja, para a produção de 500 canetas, que correspondem a 100%, 14%, este valor 0,14 multiplicado por 100 corresponderá a 14, foi considerado como refúgio. O resultado aponta um percentual que deverá ser analisado e corrigido o quanto antes, uma vez que aponta que ocorreu muita perda de material, muito tempo, entre outros fatores que foram perdidos durante essa produção. Esclarecendo sobre o quarto assunto, sobre indicadores de desempenho com ênfase em parada por problema da qualidade, é possível ainda mensurar o impacto provocado por paradas não programadas durante a produção, que pode ocorrer por diversos motivos, entre eles máquinas com defeito, por exemplo, inclusive por problemas de qualidade, exatamente. Algumas vezes ocorre a interrupção do processo para que não continue se desenvolvendo com baixa qualidade e gerando peças com não conformidade. Porém, para calcular o indicador de desempenho de qualidade por problema de qualidade, basta aplicar a seguinte fórmula: total de paradas não planejadas dividido pelo tempo que foi programado. O índice aponta as perdas provocadas por paradas não planejadas. Por se tratar somente de paradas devido a problema de qualidade, basta utilizar a razão entre todas as paradas não planejadas ocorridas devido a um problema de qualidade e dividir pelo total de tempo programado para a produção. Precisamos agora saber, então, sobre o nosso quinto indicador de desempenho de retrabalho, onde eles correspondem à razão entre a quantidade de material que foram reparados ou retrabalhados pela qualidade total fabricada. E esses índices auxiliam na avaliação do planejamento de ações corretivas ou de prevenção, para que possa assim então reduzir a quantidade de material não conforme durante a produção. Porém, para calcular o índice de retrabalho, basta utilizar a seguinte fórmula, onde a quantidade de material reparado ou de retrabalhos é dividido pela quantidade total que foi fabricada. Ainda no nosso exemplo das canetas, onde 85 peças foram rejeitadas anteriormente, numa produção de 500 canetas, porém 15 delas puderam ser reparadas ou retrabalhadas, e então ela se encaixa na equação. Assim, a partir da quantidade rejeitada na produção apresentada nesse exemplo, apenas 3%, onde este valor multiplicado por 100 representa 3%, das peças podem ser retrabalhadas para retornarem à linha de produção. Os indicadores de desempenho também podem ser utilizados para avaliar o percentual dos produtos defeituosos,
E é importante relembrar que, apesar de considerada um tipo de não conformidade, um produto só pode ser considerado defeituoso se possuir problemas em seu funcionamento. E para calcular o índice de produtos defeituosos, que é o nosso sexto assunto neste momento, você deverá saber que este índice de defeitos ou produtos defeituosos corresponde à razão entre a quantidade de itens defeituosos dividido pela quantidade que foi fabricada ou amostra avaliada. E é possível ainda calcular o percentual deste produto de produção em relação às ocorrências de produtos defeituosos. Porém, para isso basta subtrair o percentual total da produção, que é 100, ou seja, que corresponderá a 1, pelo índice de defeitos em que foi encontrado. Por exemplo, em uma linha de produção, 450 peças fabricadas e avaliadas, 24 delas apresentam defeitos, ou seja, não estão em conformidade com o funcionamento do produto, e o cálculo ficaria dessa seguinte maneira. E, depois, para encontrar o desempenho da produção, para a quantidade avaliada, basta subtrair o percentual total pelo índice de defeitos encontrados. E o valor encontrado pode ser convertido em porcentagem, e para isso basta multiplicar por 100. Logo, o desempenho da produção foi de 94,7%. Sobre os indicadores de desempenho, eles podem ser considerados como guias, pois permitem medir a eficiência das ações tomadas, bem como medir desvios entre o que foi programado e o que foi realizado, e por isso são fundamentais para a melhoria do processo organizacional ou melhoria da planta fabril. Por fim, conhecemos sobre alguns indicadores de desempenhos voltados para a qualidade, como índices de não conformidade, refugo de material, retrabalho, produtos defeituosos, rejeitados, problemas de qualidade, e também que isso não é o foco para que a empresa mantenha um alto índice de não conformidade, porque senão vai gerar a insatisfação do cliente. Mensurar indicadores de desempenho são essenciais para ter uma visão clara do andamento dos negócios e assim manter a competitividade no mercado. É com base nesses dados que os gestores, os administradores, conseguem averiguar quais passos precisam ser dados. A partir disso, é possível elaborar um plano de ação consistente que vise ações de melhorias e resultados e entender os percalços que contribuem para a eficácia ou a ineficiência que acontece dentro da empresa. Acompanhar indicadores por meio de softwares pode facilitar esse desafio. Permite uma análise aprofundada de indicadores acumulados e assim possa ser monitorado as suas metas, o engajamento da equipe, bem como acompanhar as informações em tempo real de maneira mais engajada. Então, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.